A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Eu quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Quando você dá um like, quando você faz um comentário, quando você compartilha o vídeo, você está ajudando de uma forma simples o nosso canal. Tá? Então você vai fazer o triplo C: curtir, compartilhar e comentar, tá bom? Faça isso e você vai estar dando uma ajuda muito grande para nós continuarmos fazendo esse valioso trabalho que ajuda muita gente. Hoje nós queremos trazer uma dinâmica que traz como tema explorando o livro de Ruth e a sua mensagem principal. Bom, essa dinâmica ela vai levar os seus alunos a compreender a história do livro de Ruth e a história de Ruth e também a sua mensagem principal, né? Através de quê? De atividades interativas que nós vamos tentar fazer, tá? Com os seus alunos. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Coisas simples, gente. Bíblia, tá? Você vai precisar de uma Bíblia ou de Bíblias para os seus alunos, né? Todos os seus alunos tendo Bíblia, tá certo? Olha aqui, ó. Bíblia, né? Papel simples mesmo, de folha de papel A4, que é chamado de papel sulfite, tá? Vai precisar de um quadro, tá? Ou então uma cartolina, tá? Marcadores para escrever, né? E você pega folhas desse papel e recorta ela em 4 partes para você escrever algumas mensagens, tá? Então é esse o material que você vai precisar para esta dinâmica. Bom, a partir daí, você vai iniciar a sua dinâmica, lógico, dando boas-vindas, né? Fazendo aquela apresentação inicial com os seus alunos, né? E explicando o objetivo da dinâmica, tá? Então você vai fornecer para os seus alunos um breve resumo sobre o livro de Ruth, né? A sua ambientação histórica, os personagens principais, né? Que é Ruth, Noemi e Boaz, que são os principais personagens, tá? E a trama principal do livro, né? Em que o livro está baseado? O que é que ele traz de mensagem principal, de ideia principal, tá? Então você vai explicar a mensagem central do livro, que gira em torno da lealdade, da redenção e da providência divina. Logo em seguida você vai dividir os seus alunos em pequenos grupos menores, tá? Veja o tamanho da sua sala, de acordo com o tamanho da sua sala, você pode fazer essa divisão, tá? Então, a partir daí você vai pedir que os seus alunos leiam os capítulos 1 e 2 do livro de Ruth, alternando, vamos dizer, a leitura, né, de cada um dos seus alunos dentro daquele grupo, né? Cada um vai alternando, um lê 2 versículos, ou 3, outro lê mais 3, outro lê 4, 5, e precisa alternar, tá? Os versículos, cada um lê um pouquinho para que todo o grupo participe, certo? E aí o que é que vai acontecer? Bom, após a leitura, cada grupo deve discutir as seguintes perguntas. Primeira pergunta: quais são os desafios enfrentados por Ruth e Noemi? Pergunta simples, gente, mas só vai saber quem lê o livro, certo? Segunda pergunta: como Ruth demonstra lealdade a Noemi? Como? Terceira e última pergunta: o que aprendemos sobre o caráter de Boaz? Muito interessante, né? Então, a partir daí, gente, cada grupo deve criar uma linha do tempo dos eventos principais do livro de Ruth, destacando os momentos chaves e a progressão da história, né? O que eu quero dizer com linha do tempo? O que foi acontecendo em cada tempo, tá? Então eles vão traçar uma linha do tempo sobre os fatos que aconteceram. Para o aluno fazer isso, gente, ele precisa conhecer a história, precisa conhecer o livro. Então é muito importante você incentivar os seus alunos a fazer essa criação, traçando a linha do tempo dos eventos no livro de Ruth, do início até o final. Depois que eles traçarem isso, você dá um tempo para eles fazerem isso, tá? Então cada grupo ele vai apresentar a sua linha do tempo para os outros alunos, destacando os pontos que acharam mais importantes. Depois que eles se apresentarem, né, fizerem sua apresentação, aí você vai pedir aos grupos que escolham um personagem,
né, que é ou Ruth, ou Noemi, ou Boaz, e discuta sobre as qualidades e ações e o impacto na história. Não é interessante isso? Então cada um faz a sua apresentação, depois cada grupo vai escolher. E eu vou dar uma ideia para vocês, gente. Se vocês conseguirem formar 3 grupos, tá uma maravilha, porque cada grupo vai ficar com um personagem. Um fica com Ruth, o outro fica com Noemi e o outro com Boaz. Muito bom, fechou, certo? Então eles vão discutir as qualidades, ações e impactos na história desse personagem. Bom, depois que eles analisarem e discutirem, né, isso que foi falado, então com base nessas análises, todos os alunos devem discutir sobre a mensagem principal do livro de Ruth. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, viu, analisou tudo, então agora você vai juntar todo mundo e fazer com que eles discutam sobre a mensagem principal do livro. Aí você vai questionar o quê? O que a história de Ruth nos ensina sobre a lealdade e a fé? Outra coisa também importante que você pode analisar com seus alunos e questionar, né? Lógico. Como a providência de Deus é mostrada na história. Quando eu digo na história, estou me referindo na história do livro, né? E aí você vai dar um tempo, né, para que os seus alunos possam refletir sobre essa mensagem do livro de Ruth e como ela pode ser aplicada em nossas próprias vidas. Tá, gente? E isso é o principal da dinâmica. Não adianta você fazer uma dinâmica e ficar levando o povo apenas para a história do livro da Bíblia. É bom? É, mas não pode ficar só aí. É muito importante que os seus alunos eles reflitam sobre essa mensagem do livro e como ela pode ser aplicada às suas próprias vidas. Isso é que é mais importante, tá? Então você vai incentivar os seus alunos, depois que eles analisarem isso, né, a compartilhar as suas reflexões e como podem aplicar as lições de lealdade e de fé nas suas próprias vidas espirituais, na sua própria caminhada da vida cristã. Veja bem, são lições de lealdade, tá? E de fé. Esse livro, ele traz lições muito importantes de lealdade e de fé. Bom, para fechar, você vai fazer um resumo, né, dos pontos principais que foram discutidos na dinâmica, e aí você vai encerrar a dinâmica explicando que o livro de Ruth é uma história profundamente inspiradora, que oferece lições atemporais sobre lealdade, amor, providência de Deus, fé, lealdade. Então, gente, essa dinâmica, ela busca explorar essa jornada de Ruth, né, que foi uma mulher moabita, cuja fé e a sua dedicação, né, a dedicação que ela teve à sua sogra, aquela mulher moabita, ela se dedicou de tal forma à sua sogra Noemi, e também ela se dedicou a Deus, né, que essa dedicação moldou nela um legado de redenção e de esperança. Através dessas narrativas do livro, né, nós somos convidados a refletir sobre as nossas próprias vidas, os nossos relacionamentos, a nossa confiança em Deus. Então, gente, para nós compreendermos plenamente a história de Ruth, é essencial situá-la no contexto histórico. O livro ele é ambientado durante o período dos juízes, que era um período caracterizado por instabilidades, por desobediência do povo de Israel. Então, a história ela começa com essa crise, né, que acontece na vida de Noemi, quando ela vai morar na terra de Moabe. E lá os seus filhos se casam, né, com 2 mulheres moabitas, que é Ruth e Orfa, e tragicamente, como eu disse, os 2 filhos dela, né, eles acabam também morrendo, deixando o quê? Noemi e as suas 2 noras totalmente desamparadas. Então o que acontece? Noemi ela decide retornar a Belém após ouvir que Deus havia providenciado alimento para o seu povo. E ali ela incentiva tanto Ruth como Orfa a voltarem para suas famílias. Mas Ruth recusa com veemência, pronunciando palavras que a gente pode considerar como palavras imortais. O que é que ela diz? Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que você for, irei eu. Aonde quer que você pousar, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus.
onde quer que você morrer, eu também vou morrer. E lá também eu serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprove. Se outra coisa que não seja a morte que me separe de ti. Então, gente, essa declaração de lealdade, ela é um testemunho poderoso da fé de Ruth e do seu compromisso com a sua sogra Noemi e com o Deus de Israel. Ruth, ela deixa para trás a sua terra natal, a sua família, os seus deuses, para seguir um caminho incerto ao lado da sua sogra. A sua decisão, ela é um exemplo de fidelidade e de coragem que nos desafia a considerar a profundidade dos nossos próprios compromissos com Deus e com aqueles que nós amamos. Lá em Belém, quando ela chega lá, Ruth e Noemi enfrentam desafios econômicos significativos. Ruth, ela decide ir ao campo para recolher espigas de cevada durante a colheita. Uma prática, inclusive, permitida pela lei mosaica para ajudar os pobres. E, providencialmente, ela encontra-se nos campos de Boaz, um parente de Elimeleque. Boaz, impressionado pela devoção de Ruth e de Noemi, trata ela com bondade e com generosidade. Ele garante que Ruth seja protegida e lhe oferece provisão adicional. A bondade de Boaz reflete o caráter de Deus, que cuida dos vulneráveis e recompensa a lealdade. Este encontro não é um acaso, mas sim uma manifestação da providência de Deus. À medida que a história avança, Noemi, ela percebe que Boaz, ele é um parente redentor, alguém que poderia resgatar a família na ruína. Noemi orienta Ruth a se aproximar de Boaz e a pedir a sua proteção. Boaz responde favoravelmente e, após resolver questões legais com outro parente mais próximo, ele se casa com Ruth. O casamento de Ruth e Boaz resulta no nascimento de quem? De Obed, que se torna avô do rei Davi. Assim, Ruth, uma estrangeira moabita, torna-se parte da linhagem messiânica, da qual viria Jesus Cristo. Este final feliz é uma poderosa lembrança de que Deus pode transformar circunstâncias difíceis em bênçãos surpreendentes. A história de Ruth nos ensina várias lições. Primeiro, a lição de lealdade e de amor incondicional, porque a devoção de Ruth a Noemi é um exemplo de amor sacrificial. Como podemos demonstrar essa mesma lealdade em nossos relacionamentos? A segunda lição é a lição de confiança em Deus, porque apesar das incertezas, Ruth confiou no Deus de Israel. Nos momentos de dificuldade, nós somos muitas vezes chamados a confiar que Deus está no controle e tem um plano para nós. Terceira lição é a lição da providência de Deus. A jornada de Ruth, ela nos lembra que Deus está trabalhando nos bastidores das nossas vidas, guiando os nossos passos e providenciando de maneira que talvez não percebemos imediatamente. E por último, a lição de inclusão e de redenção. Ruth, uma estrangeira, foi acolhida na família de Deus e desempenhou um papel crucial na história da redenção. Isso nos lembra que a graça de Deus está disponível a todos, independentemente das nossas origens. Então, gente, para terminar, eu quero lhe dizer que o livro de Ruth é uma rica tapeçaria de lealdade e também de fé e redenção. A sua mensagem principal, ela ressoa através dos séculos, oferecendo esperança e inspiração. Ao refletirmos sobre a jornada de Ruth, nós somos encorajados a viver uma fé inabalável, demonstrando lealdade a Deus e aos outros também, tá? Confiando na providência divina em todas as circunstâncias da nossa vida. Então que possamos, como Ruth, buscar a Deus com todo o nosso coração e encontrar a nossa verdadeira esperança e redenção no Senhor, tá bom? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.